irmãos, irmãs. É um prazer estar novamente aqui para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, mas para estar com os irmãos também, louvar ao Senhor convosco, para participar da ceia do Senhor convosco. Estou mesmo alegre de estar aqui. Não é conversa fiada, não é? Irmãos, temos cantado acerca do amor de Deus, do perdão de Deus, e todos cantamos, cantámos todos a primeira, acho que era a primeira música, se eu não cheguei muito atrasado. Todos necessitam, era a segunda, então cheguei mesmo atrasado. Todos necessitam de um amor que salva. Todos. E a gente às vezes esquece quem são estes todos. Quem são essas pessoas? Alguns erram por não se incluírem nesses todos, não é? Acham que eles não. Outros erram por acharem que alguns não precisam e não merecem essa salvação. Quando a verdade é que todos necessitam de um amor que salva. E esse amor que salva é Cristo, que tem esse poder de mover as montanhas, de mover os obstáculos que se colocam entre nós e Deus para a salvação. É Cristo que os move. É Cristo que tem esse poder. Irmãos, nós hoje vamos falar acerca de um Deus que perdoa e de como é a reação daqueles que percebem que precisam da salvação. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jonas. Livro de Jonas. Está no Antigo Testamento, quase no final do Antigo Testamento. E vamos ler o capítulo 3. Jonas, capítulo 3. Diz então a palavra do Senhor em Jonas, capítulo 3, verso 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar novamente. Amado Deus e Pai, estamos diante de Ti e diante da Tua palavra, Senhor. E uma vez mais te clamamos para que o Teu Santo Espírito possa contender com cada vida, Senhor, com cada alma aqui presente. Vem falar-nos, Senhor, esta manhã. Fala ao Teu povo. Fala àqueles que ainda não são Teu povo, mas segundo o Teu poder poderão vir a ser. Te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
profeta Jonas é uma história muito conhecida, a história do profeta. E, infelizmente, aquilo que é conhecido do profeta é das coisas menos importantes no texto, que é ele ser engolido por uma baleia ou por um grande peixe. Muitas vezes faz-se disso o grande clímax da história, quando, na verdade, é um ponto da história, sem grande importância, para a grande mensagem que o livro de Jonas nos apresenta. Porque aquilo que o livro de Jonas nos apresenta é um Deus que é poderoso para salvar aqueles que clamam a Ele. Esse é o ponto do livro de Jonas. Essa é a grande mensagem, a grande verdade. Um Deus que está disposto a salvar e a perdoar todos aqueles que clamam a Ele. Reparem como pega-se num evento que é mais um milagre no livro de Jonas, porque o livro de Jonas está cheio de milagres, desde a tempestade que se levanta, Jonas ser engolido por um peixe, uma planta que cresce, um verme que come a planta. Tudo isso são ações extraordinárias de Deus, mas muitas vezes passa-nos ao lado o grande milagre no livro de Jonas, que sabem qual é? A conversão de uma cidade inteira. Esse é o grande milagre no livro de Jonas. Não é o peixe, não é a planta, não é o verme, mas é a conversão de uma cidade inteira de pecadores. Jonas, ele é chamado por Deus no capítulo 1, primeira vez, para ir à grande cidade de Nínive. E diz então, no capítulo 1, por favor, vejam só brevemente, capítulo 1, verso 2, diz: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir. Reparem, diz Deus diz: vai Jonas, vai à cidade de Nínive. E Jonas levantou-se e foi para mais longe possível. Ou seja, Deus mandou-o ir para a direita e ele decidiu imediatamente ir para a esquerda. Ele ia para Nínive e Jonas então levantou-se, foi para Jope, que apanhou um barco que era para vir para Tarsis. Alguns creem que seria perto de Espanha, ou em Espanha. Então o Senhor, respeitando a vontade de Jonas, obriga-o mesmo a ir a Nínive. Quer ele queira, quer ele não queira, ele tem que ir fazer o trabalho que Deus o chamou para o fazer. Então ele é lançado ao mar, numa série de peripécias, aqui no capítulo 1. E no capítulo 2, então ele é confrontado com a sua própria existência, com a sua própria morte, ou quase morte. E ele no capítulo 2, ele faz uma oração já no ventre do peixe, mas uma oração que reflete aqueles momentos em que ele está quase a morrer afogado, antes de ser engolido pelo peixe. Ele diz assim no versículo 7 do capítulo 2: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, ou seja, no seguimento da oração nós percebemos, é aquele momento em que ele está no mar, está a afundar-se, está quase a morrer, então ele se lembrou do Senhor, clamou ao Senhor e o Senhor o libertou. O Senhor o ouviu, então enviou um peixe para o tragar, para o salvar. Então ele é enviado novamente para Jope e agora dali chegamos ao capítulo 3 e diz: veio a palavra de novo, segunda vez a Jonas. E aqui temos o primeiro ponto. O Senhor dá uma segunda oportunidade a Jonas. Deus poderia levantar outros homens? Claro que podia. Deus poderia levantar outros profetas para fazer este trabalho que Jonas se negou a fazer? Poderia. Mas Deus não só quis que Jonas fizesse esse trabalho, mas dá uma segunda oportunidade a um profeta rebelde e desobediente à sua palavra. Não é que Jonas agora tivesse convencido de que os ninivitas deveriam ser salvos. Porque o ponto do livro é este: Jonas não acreditava que os ninivitas deveriam ser salvos. Jonas queria que os ninivitas fossem destruídos. Jonas odiava os ninivitas. Os ninivitas faziam parte do povo assírio que tinha, muitas vezes, oprimido o povo de Israel. Era um povo que os israelitas não tinham em boa conta. E Jonas odiava aquele povo. Então ele não queria a salvação deles, queria a sua
destruição. Mas o Senhor usa um profeta contra a sua vontade para levar uma mensagem e obriga o profeta a levar essa mensagem, quer ele queira, quer não. Então Jonas vai contra a sua vontade, mas agora vai e sabendo e percebendo que não tinha hipótese de fugir da presença de Deus, então ele vai pregar a Nínive. E diz-nos no versículo 4 do capítulo 3 qual era a mensagem. E a mensagem era esta: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Uma mensagem muito curta, muito clara e muito simples, mas que nos dá muito que pensar. A mensagem que Jonas vai levar aos ninivitas é uma mensagem onde não há graça, não há perdão, não há misericórdia, não há longanimidade, não há amor, só há juízo e condenação. E isto ajuda-nos a perceber, muitas vezes, como é importante nós pregarmos toda a palavra de Deus. Imaginem só que Jonas dizia assim. Jonas até queria a salvação dos ninivitas e dizia: não, esta mensagem não está de acordo com os ninivitas. Eles precisam de ouvir do amor de Deus, da compaixão de Deus. E ele não entregava a mensagem que iria salvar os ninivitas. A mensagem que iria salvar os ninivitas era uma mensagem de juízo. Deus tinha-lhe dado uma mensagem para a salvação daquele povo. Mas a mensagem, em primeiro lugar, não parecia para salvação, parecia para condenação. Imaginem que Jonas adotava os nossos métodos do século XXI e dizia: não, ele precisa ouvir Jesus, ama-te. Tu és especial para Deus. Tu és tão importante que Deus enviou o seu Filho, porque tu tens um valor excelente diante de Deus. Imaginem que Jonas fazia isto. Provavelmente ainda tínhamos uma cidade incrédula. Irmãos, convençam-se de uma coisa. Todo o pregador que sobe aqui para pregar a palavra, ele tem que pregar a palavra. Porque Deus tem um compromisso com a sua palavra, não com a palavra do pregador. Era a fidelidade de Jonas à mensagem que Deus lhe tinha dado que iria levar à salvação daquele povo. Não era outra mensagem. Por muito que nos parecesse na contramão, era uma mensagem de juízo que iria trazer salvação. E isto ajuda-nos a pensar sobre a teologia ou sobre a prática da pregação. É a mensagem de Deus que salva, não é a nossa. É a proclamação do Evangelho de Deus e de todo o Evangelho de Deus. Desde a santidade de Deus, ao juízo de Deus, à condenação, ao amor, à misericórdia, à oportunidade. Tudo isso, junto, é que deve ser proclamado. Quando nós, e eu não estou a dizer nós, estou a generalizar, como é lógico, mas quando nós optamos por omitir certas partes do Evangelho, porque nos parecem menos palatáveis, menos agradáveis, vão-nos criar muito embaraço em compartilhar o Evangelho. Nós estamos simplesmente a privar as pessoas da única mensagem que as poderia salvar. Reparem como Jonas prega uma mensagem de juízo. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Mas era esta mensagem que iria trazer salvação. Irmãos, no modelo de hoje, nem Jonas nem Deus serviam para evangelistas, não é? Nem Jonas nem Deus serviriam para evangelistas no modelo de hoje. Nós precisamos encarar isto. Nós temos o compromisso, e todo pregador que sobe aqui tem o compromisso de pregar toda a palavra de Deus, agradável e menos agradável. Porque é Deus, com a sua palavra, no poder do Espírito Santo, que irá transformar a vida de todos aqueles que a ouvem. Em segundo lugar, do versículo 5 ao 9,
eu quero que nós vejamos o arrependimento dos ninivitas. Os ninivitas responderam à mensagem de Jonas. Os ninivitas eram um povo violento, bárbaro. Era um povo que não poupava os seus inimigos. E temos ali um israelita, diante de um povo altamente violento, a dizer: vocês vão ser destruídos. Jonas poderia esperar que vão-me cortar já o pescoço aqui e fico já aqui. Mas não. O que é que aconteceu no versículo 5? Aconteceu a primeira coisa que tem que acontecer para a salvação de alguém. Que é o quê? Os ninivitas creram em Deus. E o que é que significa crer em Deus? Neste caso, significa levar Deus a sério nas suas palavras. Eles creram que, de facto, Deus daqui a 40 dias iria destruí-los. É levar Deus a sério quando Ele diz que quem não se arrepender e crer no Filho será condenado. Este é o primeiro passo, é levar Deus a sério naquilo que Ele diz. Este é o primeiro passo para a salvação. E eles creram, de facto, em Deus. Eles tinham muitos deuses, muitos. Mas eles creram no Deus de Israel. Eles creram na palavra do Deus de Israel. E levaram a sério aquilo que Deus tinha dito. E este é um bom ponto para nós. Nós levamos, efetivamente, a sério aquilo que Deus diz na sua palavra acerca de nós. Levamos, cada um de nós tem que fazer esta reflexão, nós levamos mesmo a sério quando Deus diz que se não crermos no Filho, estamos condenados. Acreditamos mesmo nisso? Ou achamos que de alguma maneira Deus no final há de nos salvar de alguma maneira? É que o primeiro passo para a verdadeira salvação é crer a sério e levar a sério as palavras que Deus nos dá. A segunda coisa é um espírito, um coração contrito. Diz que então proclamaram um jejum, vestiram-se panos de saco, desde o maior até ao menor. E isto chegou às notícias do rei de Nínive. Então ele somente promulgou aquilo que já estava a ser praticado. Ou seja, todo o povo levou a sério aquela mensagem e mostrou um ato contrito. E o rei divulgou isso e promulgou isso. Vamos nos arrepender. Vamos nos arrepender. Houve contrição no coração daqueles homens. Vestir-se de pano de saco ou assentar-se sobre a cinza era algo comum para mostrar arrependimento, lamento sobre alguma coisa. E neste caso os ninivitas perceberam a sua condição, perceberam o seu estado de miséria e mostraram um coração contrito diante de Deus. E o que é que eles fizeram? Então eles exteriorizaram aquilo que ia no seu coração, exteriorizaram a sua contrição interna, perceberam aquilo que os esperava, houve lamento. Então o que eles fazem a seguir há uma mudança na vida deles. No verso 8 diz o quê? E clamarão fortemente a Deus. E se converterão dos seus maus caminhos e da violência que há nas suas mãos. Ou seja, é crer em Deus, crer naquilo que Deus diz. Quando crer naquilo que Deus diz, há uma percepção do que é que me espera. Então há uma contrição interna e com essa contrição move-me a um arrependimento, a uma mudança, a uma conversão, a eu sair de uma situação, de um caminho, de um estado e ir para outro. Então eu vou mudar de caminho, eu vou converter-me, que é sair do caminho onde eu estou e ir para o caminho que Deus quer. E diz aqui no texto, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Ou seja, vamos parar com a maneira como estamos a viver. O caso dos ninivitas era a violência. E no nosso caso, e no teu caso, qual é a situação que tem que mudar? O que é que tem que parar na tua vida? Que caminhos é que tu tens que abandonar e ires para os caminhos de Deus?
Então houve percepção, compreensão, contrição, conversão e houve algo que eu acho extraordinário, que é a dependência da misericórdia de Deus. Reparem, eles não tinham a garantia de que, arrependendo-se, mudando o seu caminho, iriam ser salvos. Não tinham essa garantia. Mas o que é que eles dizem? Quem sabe? Deus se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Ou seja, aquilo não é, a conversão ou a salvação não é eu faço determinados passos e Deus está obrigado a. Salvação não é isso. Quando há verdadeira salvação, há contrição, humildade diante de Deus e clamor por misericórdia, porque Deus não tem obrigação nenhuma de salvar ninguém e nós só dependemos da sua graça e da sua misericórdia para nos salvar. Foi isso que os ninivitas perceberam. Eles, fazendo isto, não tinham garantia que Deus os iria salvar, mas fizeram-no na dependência da misericórdia e da graça de Deus na sua vida. Há uma das coisas que Deus me tem ensinado e que eu aprendi com alguns internamentos dos meus filhos, neste caso do Tiago até mais. Há sempre a tendência de nós pedirmos, né? Pedir que o Senhor possa tirá-lo do hospital, fazê-lo melhorar, que ele possa sair daquele problema, a sua saúde estar bem. É legítimo pedir isso. Mas há uma coisa que o Senhor me tem ensinado. É que Ele não me deve nada disso. Eu dependo dele ser gracioso para com o meu filho e para conosco, para o tirar daquela situação. E o pecador tem que entender que não pode exigir a salvação de Deus. Mas depende de Deus usar a sua graça e a sua misericórdia. E quem sabe, Deus, em sua graça e em sua misericórdia, se voltará para nós. Estamos dependentes dele. Não é ele que está preso a nós, nem dependente de nós. E por último lugar, nesta questão dos ninivitas, o quinto ponto é que eles aproveitaram a única oportunidade que tiveram. Não havia mais nenhuma. Daqui a 40 dias iriam ser dizimados, destruídos. Não havia mais chance. Então eles aproveitaram a única e a última oportunidade que tiveram para fazer alguma coisa pela sua salvação. E isto é extremamente importante. É que Deus vai dando oportunidades. No caso dos ninivitas, deu-lhes uma. Era a última. Ou resolviam ali, ou iriam ser destruídos. E a nós tem-nos dado quantas oportunidades? E a ti? Quantas oportunidades têm sido dadas para tu te chegares a Ele? Quantas? Estes homens e mulheres, que estima-se que sejam à volta de 600 mil pessoas, né? Tendo em conta que 120 mil eram crianças, que é aquilo que eu entendo por não discernir da mão esquerda da mão direita, crê-se que andavam à volta de 600 mil pessoas, 600 mil habitantes em Nínive. Eu não sei, é muita gente. A Gafanha, que é uma cidade tão grande, tem 15 mil habitantes, não é? Não sei porque se riem, mas para lhe ter quantos? 5 mil? Pronto, cabiam lá num gueto de Nínive, não é? Mas o ponto é, uma cidade tão grande, e estes homens, todos eles, aproveitaram a última e a única oportunidade que Deus lhes deu para se salvarem. Irmãos, e por último, no verso 10, temos algo magnífico, que é: o Senhor viu o que é que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Irmãos, não vou entrar aqui em debate sobre o que é o arrependimento de Deus. Basta, para simplificar, Deus não se arrepende no sentido que nós nos arrependemos. Nós arrependemos-nos de um ato mau que nós praticamos e arrependemos-nos.
Aqui, quando fala arrependimento de Deus, ou é, aqui ou noutras partes, ou é um lamento, mais um lamento até, mas é um ponto de vista humano de Deus dizer que ia fazer uma coisa e agora faz outra. Ou seja, há uma mudança de Deus, há uma reação de Deus à atitude do homem. E isso, a nosso ver, muitas vezes, e na vista do leitor, muitas vezes parece que Deus arrependeu-se daquilo que iria fazer. Mas Deus não está arrependido do mal praticado. Ele não praticou mal nenhum para se arrepender. Simplesmente mudou de ação, mudou de atitude em reação à resposta do homem. Mas o ponto é este, mais do que debates teológicos sobre isto, é que o Senhor, uma vez mais neste livro, perdoa e salva aqueles que clamam a Ele. É a terceira vez neste livro. Se os irmãos lerem para trás, marinheiros pagãos clamaram a Deus e Deus salvou-os. Um profeta rebelde a morrer no fundo do mar clamou a Deus e Deus salvou. Uma cidade inteira violenta percebeu a sua destruição, o seu mau caminho, clamou a Deus e Deus salvou. Esta é a grande mensagem. Deus salva e perdoa aqueles que clamam a Ele. Este é o ponto, irmãos. Não é o outro, é este. O Senhor é quem perdoa. O Senhor é quem salva. O Senhor é o único que tem poder para nos salvar e tirar da situação miserável em que nos encontramos. Para terminar, irmãos, algumas aplicações acerca deste texto. O primeiro deles é que ao longo do livro de Jonas, nós percebemos, e neste capítulo em específico, que o perdão só pode vir de Deus. Eles não clamaram a Jonas. Eles não disseram a Jonas: Jonas, pede lá ao teu povo que clame a Deus por nós e que ofereça sacrifícios por nós. Não havia intermediários. Aquilo era uma questão entre os ninivitas e o próprio Deus. E eles clamaram ao único que os poderia salvar, a Deus. E isto é algo que nós temos que perceber e que tu aí tens que perceber. O perdão para a tua vida só pode vir de Deus. Há um episódio fantástico na vida de Jesus, que é quando aqueles amigos, não sabemos se é 4, partimos do princípio que sim, mas não sabemos, descem aquele paralítico e o filho, e Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. E os fariseus estão ali: quem pode perdoar pecados senão Deus? Tinham razão ou estavam errados? Tinham razão. Qual foi o erro deles? É que aquele que estava ali era Deus. Eles tinham razão. Só Deus pode perdoar pecados. Mas aquele que estava ali era o Filho de Deus, que tem autoridade e poder para perdoar pecados. Não há santos. Não há mais intermediários. Eu não posso pedir ao Samuel, nem Samuel ao David, nem o David ao Timóteo, que perdoa os pecados. Que perdoa os meus pecados. Sabem porquê? Porque os meus pecados são contra Deus. E só Deus pode perdoar-me esses pecados. Se alguém agredir o Carlos, eu não posso chegar ao pé desse agressor e dizer: eu perdoo-te. Não foi contra mim. Só o Carlos tem essa autoridade de dizer: eu perdoo-te aquilo que fizeste contra mim. Da mesma forma, o nosso pecado é contra Deus. E não é um Deus qualquer, é um Deus que é santo, justo e puro e que não pode contemplar o mal. Esse é o grande problema. Então temos que resolver a nossa situação com Ele e não com o outro. Em segundo lugar, entendemos que o Senhor perdoa o pecador verdadeiramente arrependido e contrito de coração. Irmãos, não é uma oração lá atrás, não é um Senhor, eu abro o meu coração, eu aceito, eu recebo-te como meu Senhor e Salvador. Uma oração lá atrás e agora eu vivo a minha vida como eu quiser. Não. Verdadeira conversão, verdadeiro arrependimento, é um arrependimento contínuo, é uma mudança contínua na vida da pessoa. Não faltam ou não hão de faltar evangélicos perdidos, porque confiam numa oração que fizeram lá atrás e sem mudança alguma de vida. Eu não estou a dizer que a mudança de vida é que salva, mas a mudança de vida é que mostra
a salvação. Em terceiro lugar, verdadeiro arrependimento. Quando nós dizemos que somos salvos, verdadeiro arrependimento é manifestado por esta mudança de vida. É voltar-se para o Senhor em misericórdia. É sentir o peso do seu pecado. E agora eu pergunto, quantos de nós sentimos verdadeiramente o peso do pecado da nossa vida? Quantos? Não estou a dizer, como às vezes costumamos dizer, eu sei que somos todos pecadores. Isso é uma generalidade. Eu estou a perguntar a ti, pessoalmente, quantas vezes o pecado pesou nas tuas costas? Quantas vezes choraste e dobraste o teu joelho porque percebeste a miséria que existe em ti? Percebeste como és pecador e Deus é santo? Eu estou a perguntar quantas vezes é que te afligiu o facto de pecares contra um Deus que é santo? Quantas? Quantas? Ou o pecado é uma verdade bíblica e uma coisa ligeira, que nós sim dizemos, ok, sim, eu sei que sou pecador, mas nunca lhe sentimos o peso. Nunca lhe sentimos o peso verdadeiramente. Porque se nunca lhe sentimos o peso verdadeiramente, há uma probabilidade de nunca ter havido verdadeiramente uma conversão. Somos realmente perdoados dos nossos pecados? Desses pecados que nos assolaram, que percebemos que nos levavam à miséria? Percebemos o peso desse pecado? Em quarto lugar, uma aplicação que retiramos desse texto é que o Senhor atua através da sua palavra para a salvação. Irmãos, a situação de Jonas é paradigmática. Nós temos um profeta a contragosto, que não quer ir lá, que não quer falar, vai falar uma mensagem de juízo, tinha tudo para não funcionar. Porquê é que funcionou? Porque o Espírito do Senhor atuou na palavra do Senhor. Foi a palavra do Senhor pregada e o Espírito Santo atuou na palavra que era pregada para os ninivitas. Não é o pregador, não é a eloquência, não é a oratória, embora sejam coisas boas para se ouvir um sermão, mas no fundo nada disso salva. E quando nós pregamos a pensar na oratória, na eloquência, nas palavras, na mensagem que as pessoas vão gostar de ouvir, estamos a defraudar a verdadeira pregação da palavra de Deus. O que temos aqui em Jonas é alguém que não quer, com uma mensagem de juízo, para o Senhor mostrar que é Ele que salva pela sua palavra. E por último, quero falar sobre a oportunidade. Muitos ninivitas, ou todos os ninivitas, se converteram naquele dia, naquele tempo que Jonas pregou. Quantas oportunidades eles tiveram? Uma. Era a última. E Jesus usa este exemplo para falar aos judeus naquele tempo e foi registado para que sirva também para nós hoje. Jesus em Lucas 11:32, não precisam de abrir, eu vou ler, diz assim, Lucas 11:32, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Porquê? Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Ora, aqui está quem é maior que Jonas. Ninivitas levantar-se-ão no juízo e apontarão o dedo a alguns, se calhar que estão aqui, dizendo, nós, com uma oportunidade, com um profeta mal-humorado, que não queria, queremos no Deus que enviou esse profeta. Como é triste. Quantas oportunidades Cristo não te tem dado a ti. E se aqueles homens, numa condição totalmente desfavorável, creram em Deus, que desculpa tu tens para não crer?
quando Cristo já veio, a revelação da sua palavra está completa. Irmãos e amigos, neste caso, Deus tem concedido oportunidade atrás de oportunidade de vires a Cristo, de ires àquele que te pode salvar. Como vimos aqui, Deus salva aqueles que clamam a Ele. Para de lutar contra o teu orgulho, a tua vaidade, a tua arrogância. Para de ser orgulhoso, aliás. Admite que és pecador. Percebe isso, és pecador. E se clamares a Deus, Ele é poderoso para te salvar. Irmãos, não há coisa mais triste, mais trágica na vida de um homem e de uma mulher. Não há coisa mais trágica do que chegar diante do justo juiz, ser lançado para todo o sempre, para um lugar onde há chamas, tristeza, lágrimas, ranger de dentes, eternamente, sem fim, sem escapatória, sem segunda oportunidade. Não há coisa mais triste do que um homem ser lançado para o juízo eterno, tendo tido ele a oportunidade, domingo após domingo, de ter sido salvo. Que triste. Que o Senhor nos ajude, cada um de nós, a ver se realmente houve conversão ou adesão evangélica. Se houve genuíno pesar, arrependimento, contrição, mudança de vida, ou se somos religiosos evangélicos. E há aqueles que aqui estão, que eu não conheço a vida de todos, como é lógico, que possamos crer em Deus. Crer no Deus que diz que se não crermos, seremos condenados. E crer no Deus que diz que clama a mim e responder-te-ei. Que o Senhor nos abençoe.